Hollywood sempre tem uma treta de bastidores e com Halloween não foi diferente. Além disso, a franquia está marcada por diversas referências e curiosidades que vamos contar agora, no próximo bloco. Oi, eu sou a Carla Cardoso. E eu sou Igor Dias. Seja muito bem-vindo ao Gene Geek. Se você está chegando agora por aqui e não conhece a gente, vou te convidar para se inscrever e ativar as notificações do sininho para continuar acompanhando. Esse mês a gente teve todo um especial de terror e suspense, mas a gente vai continuar aí em novembro com outras coisinhas um pouco diferentes e que se você gostar de filme, série, livro, esse é o canal perfeito para você. A maioria das informações que vamos falar aqui hoje foram tiradas deste belo livro da Dark Side, que você pode adquirir. Bem natural. Você pode adquirir ele aí comprando no link embaixo da caixa de descrição, mas não só ele, qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon com o link do canal, você ajuda a gente a ganhar uma comissão. E aí você ajuda a gente a manter esse canal, porque a gente ama muito fazer. Por favor. Trocando. Não, mas é sério, vale muito a pena pra quem é fã, principalmente, porque tem curiosidades aqui que a gente não encontrou na internet. A gente, inclusive, ia fazer esse vídeo, aí a gente foi procurar na internet. Não tinha muita informação interessante assim, a gente falou, não vale a pena, não vamos fazer. Desistimos do vídeo. Aí a gente viu esse livro, compramos no impulso, e aí, tira da minha cara que eu tô falando, cara. E aí a gente viu muita curiosidade nele, aí retomamos a ideia desse vídeo pra fazer. Então se você não viu o unboxing, por exemplo, quiser ver mais detalhes dele, vou deixar ele aqui nos cards. Mas vamos começar com essa lista porque ela tá grande, são 29 curiosidades que a gente encontrou aqui até Halloween 5 ou 6, se eu não me engano, que a gente pegou. E a primeira curiosidade é que o primeiro Halloween foi filmado em apenas 21 dias, por causa do orçamento limitado. Então não tinha espaço pra ter cenas cortadas ou qualquer outra coisa muito uau, né? Que fosse utilizar muito do tempo deles no set. Tem até a questão dos figurinos, dos atores, né? Sim, que os atores escolheram as próprias roupas, usaram as próprias roupas porque não tinha dinheiro pra contratar um figurinista. Sim. Outra curiosidade é que o nome do primeiro filme, Halloween, na verdade ia se chamar The Babysitter's Murderers. Que é mais ou menos o assassinato das babás. E como era um título provisório, na hora de definir o nome do filme, eles pensaram em Halloween. Mas aí ficaram meio assim, né? Porque é um nome meio genérico, mas por incrível que pareça, nenhum longa-metragem tinha capitalizado esse nome ainda. Não existia nenhuma franquia, nada com o nome Halloween. E foi assim que surgiu. Curiosidade número 3. Aquela passa com a plaquinha no rio. Curiosidade número 3. O Michael Myers vai ser a transição, gente. A Deborah, que era roteirista, e o John Carpenter, o diretor do primeiro Halloween, eles tiveram as ideias a partir de experiências da vida deles. Ela, como babá, ela já tinha sido babá, então por isso que também as relações com as crianças, os diálogos foram tão reais. E a ideia para o Michael Myers surgiu de um encontro do John Carpenter com um menino num hospital psiquiátrico. Quando ele olhou ali nos olhos do menino, ele viu uma maldade, uma coisa assim, e aí que ele teve a inspiração. Os autores quiseram desumanizar o assassino, e por isso eles utilizaram em vários momentos nomes como a coisa, o bicho-papão, aquilo, ele. Nunca era uma pessoa. Pra distanciar um pouco ele dessa figura humana. E é estranho porque essa coisa do assassino eu acho mais interessante quando fala que é realmente uma pessoa. É muito mais assustador. É mais assustador você pensar que qualquer pessoa pode ser um assassino, né? Mas, enfim, foi uma escolha ali dos roteiristas. Na escolha da máscara do Michael Myers, aquela branca com os cabelos que eu tanto amo, também tiveram algumas opções antes de ser de fato escolhida esta máscara. A primeira opção que eles tiveram foi a do Capitão Kirk, do Star Trek, de 1975. Eles também consideraram aí o Richard Nixon, o Spock também, mas eram muito conhecidas, muito características ali. Eles poderiam ter alguns problemas também com direito autoral, talvez. E aí também teve uma outra opção que quase foi considerada ali, foi a melhor opção entre essas, que foi a de um palhaço. Ele tinha cabelos vermelhos, não sei o que, e eles fizeram uma referência a essa escolha com a primeira cena do Michael criança usando aquela máscara de palhaço. Inicialmente o Loomis seria um homem casado, mas segundo ele, um profissional médico tão neurótico, tão dedicado assim, à sua profissão de uma forma tão, visceral, seria um homem mais solitário e não um homem casado. Então ele pediu ao diretor que ele não tivesse uma esposa. E o John Carpenter gostou da ideia e aceitou. Sim, porque faz sentido. Faz sentido. E acabou que o Loomis ficou sem uma esposa. Jamie Lee Curtis foi escolhida por nepotismo
nepotismo. Ela é filha, pra quem não sabe, aí da atriz que fez Psicose, foi conhecida pela Rainha do Grito. Ela também é filha de um outro cara famoso, Tony Que Curtis, não importa. Mas realmente, a gente não conhecia. Não sei nem do que se trata, de onde ele é. Mas ele é famoso aí em Hollywood. E ela foi escolhida pro papel por ter essa ligação aí. Chamada nepotismo. Mas que foi muito bem aproveitada, né? Porque ela é uma atriz muito... E agora ela também é conhecida como Rainha do Grito. Inclusive, tem outra relação com Psicose no filme, que eles quiseram dar referência pro, se eu não me engano, é o namorado da Janet no filme Psicose, que é Samuel. E aí eles deram o nome pro Dr. Loomis e Samuel Loomis. Todos os filmes de Halloween possuem uma adaptação literária. Inclusive, o livro do primeiro filme, que foi escrito pelo Richard Curtis. Gente, ele é uma família só, não é possível. Foi escrito pelo Richard Curtis. Tá fora de circulação, não tem mais como comprar, só em lugares assim muito específicos e por preços absurdos. Ele, inclusive, tem muita vontade de relançar esse livro. Ele sempre Entrou fala... em contato com advogado. Com a editora, assim. né? Ele sempre fala quando o filme faz 20 anos de aniversário, 30 anos, ele acha que vão reviver ali, mas a editora deixou lá na gaveta e como ele não tem direito sobre o livro em si, é tudo da editora, a editora não quer relançar e ele não tem muito o que fazer. E até hoje ele tem esse sentimento assim meio de tristeza porque ele gostaria de relançar o livro. Inclusive, neste livro, a gente tem algumas coisas extras que não tem no filme. Eles sempre têm uma liberdade para acrescentar cenas nos livros. E esse autor, ele decidiu colocar uma visita do Michael para a avó dele. E essa avó contava histórias de Halloween. E foi esse o gatilho que deu pro Michael lá começar a matar a irmã dele. E a curiosidade é que no Halloween 6, eles fazem referência a esta avó, não sendo a avó do Michael, mas uma senhora que aparece contando histórias de Halloween. E aí tem alguma fala dela ali que também está aparecido no livro, e é uma referência à avó do Michael. Você sabe por que se comemora Halloween? Porque é quando podemos sair e pedir doces ou travessuras. Uma versão do primeiro filme foi encomendada para a TV, para o canal NBC, e eles venderam por 4 milhões de dólares, que isso é mais ou menos 13 vezes o valor do filme original. Eles tiveram que fazer algumas adaptações, cortar algumas cenas, e isso deixou o filme meio curto. Por causa da violência, pra TV não poderia. Exato. Aí o espaço de tempo, que acho que se não me engano era 2 horas. Aí tava dando 1 hora e pouca, né? E aí precisava cobrir toda aquela parte ali da TV que eles separaram pro filme. E pra isso eles aproximadamente, assim, acrescentaram umas cenas que deu uns 11 minutos a mais. E isso custou mais do que o filme original. Gente, eles gravaram em 3 dias. Em 3 dias eles gastaram mais do que o orçamento do filme. Mas enfim, não sei se foi um bom retorno pra eles, né, na TV, não sei, mas... Com certeza foi. É porque é muito dinheiro pra mim, assim, 3 dias. É porque eu sou muito pobre. Compra no link da Amazon. A Deborah e o Carpenter não queriam fazer uma continuação. Pra eles era Halloween ali e acabou. Mas os produtores cresceram o olho ali com todo o sucesso do filme e quiseram uma continuação. E o estúdio forçou eles a produzirem um novo filme. E ainda teve briga depois entre o Yablans e o Akkad, que eram os produtores do filme, porque o Yablans não concordava com o rumo que queriam dar pra franquia. E aí ele acabou se afastando do projeto, deixando o Akkad à frente de tudo. Teve também o final alternativo pra Halloween 2, onde a Laurie seria levada pra um outro hospital e teria ali um grande susto final no filme. Uma brincadeirinha dos diretores. Que o Jimmy, que é o paramédico que fica flertando com ela ali, né, estaria coberto por um lençol. E a gente ia achar que ia ser um assassino, ela ia morrer, mas é só o crushzinho dela. Termina fofo. O diretor de fotografia dos 3 primeiros Halloweens trocou um filme do Steven Spielberg, Poltergeist, por Halloween 2, porque o agente dele falou assim: olha, você já tá comprometido com Halloween 2, entendeu? Eu não sei nem se tava, talvez ele tenha dado Ele só jogou um verde ali. Jogou assim, ó, já tá comprometido, já falei que nem tava, né? Então ele teve que trocar o filme do Spielberg por Halloween 2. Você troca isso por isso? E ele também queria trabalhar muito com o Spielberg, mas aí falaram assim, ó, vai ter aumento de salário, e ele topou. Não julgo. A ideia pro terceiro filme de Halloween veio do roteiro do Nigel Neal, que sofreu diversas modificações, não Nigel, o roteiro. E por conta das modificações, ele pediu pra que tirassem o nome dele dos créditos lá, porque ele não tava concordando com nada, né? Era um babaca arrogante que, né? Mas é porque ele ficou muito sentido das pessoas mexerem no grande roteiro dele, que era uma bosta. Tem até umas fofocas meio pesadas dele, que ele fazia piada aí com uma galera estranha.
faz igual a ele, né? Não, Não. parece que teve um cara que sofreu um acidente, né? da É, equipe. perdeu a perna, parece. E ele fez fez piada com isso. Cara, é umas coisas assim, pesadas. É, aí ele ficou meio assim, mudaram meu roteiro, tira meu nome do final, dali, não quero, não gostei. Ainda sobre Halloween 3, a Universal, a produtora do filme, não gostou muito do final ambíguo ali, dele gritando no final e cortando, assim, deixando a entender, será que ele vai conseguir? Não vai? Ela não gostou muito disso, só que o diretor falou assim, não interessa, vai continuar assim, foi assim pro cinema. Apesar de não ter uma ligação com os outros filmes, o Halloween 3 tem um easter egg bem interessante. Em uma das cenas, passa um trecho ali do Halloween 1978, numa televisão, num bar, que a Carla não percebeu. Ok. Não percebi mesmo, não. Tinha muita coisa pra prestar atenção nesse. Eu tava muito revoltada, eu não prestei. Mas enfim, é interessante. Eu fiquei, caraca, eu tô passando um filme dentro do filme, mas então... Enfim, A origem. É. Tem uma atriz que participou dos 3 primeiros filmes, que foi a Nancy Loomis. Ela faz o papel da Anne no primeiro filme e no segundo. E no terceiro ela faz o papel da esposa, ex-esposa ali do Dr. Charles, que é o protagonista. E por falar em Anne, tem um cameo que rola no filme, que é o diretor John Carpenter falando com a Anne, que ele meio que é a voz do namorado dela. Se você não sabia, era o próprio diretor ali no telefone. My parents are gone. Oh, that's fabulous. When did they leave? Em outro vídeo aqui do canal que a gente comenta sobre o gênero slash, eu vou deixar até aqui nos cards se você ainda não tiver visto. A gente comentou que Halloween foi o pontapé inicial dos filmes desse gênero e também é uma opinião aí do Tommy Lee Wallace, o diretor do terceiro filme de Halloween. E ele também comentou que após isso tiveram várias imitações, como Sexta-feira 13. E aí, você também acha que é uma imitação ou é inspiração somente? O que você acha? Como a gente já disse anteriormente aqui nessa lista, o Carpenter continuou não querendo continuações pra franquia. Eles já não queriam desde o início. Foi forçado a fazer o 2, ok. Mas Exato. aí falaram assim, vai fazer um 3. E dessa vez ele não foi só forçado, ele foi meio que ameaçado ali, uma chantagem emocional, dizendo que mesmo se ele não quisesse fazer, o nome dele iria para os créditos finais. Então o filme sendo péssimo, ruim ou bom, qualquer coisa, o nome dele ia estar vinculado à franquia de Aí qualquer ele vai forma. falar, Então já que o meu nome vai estar, é melhor eu ir fazer, né? Ele falou que era como uma maldição. Mal ele sabia que teriam diversas continuações depois disso. Meu Deus. Depois dele abandonar. Mas aí eu acho que também já não tava mais importando. Tinha ganhado o vai. dinheiro que tinha que ter ganhado já e já saiu, então assim. No quarto filme, a protagonista é a menina chamada Jamie, e isso foi uma homenagem pra atriz Jamie Lee Curtis. Enfim, uma outra curiosidade é que o diretor queria que a Lindsay, lá do primeiro filme de Halloween, fosse amiga da Rachel lá em Halloween 4. Porque já teriam passado vários anos e ela seria uma adolescente ali na idade da Rachel. Ele achou uma ideia legal. Em tratamentos anteriores do roteiro, a Jamie fugia do Michael Myers na escola e ele começava a revirar as mesas, jogar tudo pra cima, e essa cena acabou não entrando no Halloween 4, mas foi reciclado 10 anos depois no Halloween H20 com a Jamie Lee Curtis. Como a gente já disse aqui nessa lista, os filmes de Halloween tiveram adaptações literárias, e do quarto filme também teve o seu livro, que foi escrito por um autor que teve ali uma infância religiosa. Ele costumava dizer, inclusive, que o filme Halloween era ali uma coisa do diabo. Falava pros amigos que eles iriam pro inferno. É. Inclusive, Halloween foi lançado nessa época que ele tava obcecado com essas coisas. Mal sabia ele que anos depois ele ia estar lá, fazendo parte de tudo aquilo, escrevendo inclusive um livro pra franquia. Mas essa história não teve um final muito feliz, digamos assim. Porque ele não teve... Karma? Ele não teve a remuneração ali de todo o trabalho que ele teve. Porque pressionaram ele pra escrever o livro em um mês. Deram o roteiro do filme pra ele, o que já foi uma ajuda. Mas ainda assim, um mês pra escrever um livro é um negócio absurdo. Eu tenho conformado. E aí ele teve que escrever esse livro. Então como foi ali todo mundo pressionando e tudo muito corrido, não rolou o negócio do contrato. Foi na ele correria. Ficou esperando o contrato, aí falou assim, vou mandar assim mesmo. E confiou. ele tá até hoje esperando. O diretor de Halloween 5, Dominique Altanin-Gerard, esse nome é muito difícil de falar, mas enfim, ele teve uma entrada triunfal ali pra ser o diretor deste filme, porque ele recebeu o roteiro, não gostou, simplesmente. E aí ele foi lá na reunião e tudo mais e pegou o roteiro assim na mesa do acaso. Fez toda uma cena. E jogou dramaticamente o roteiro no lixo, na Eu frente vi, eu de tava lá. todo mundo. Lembra como se fosse um. Aham. E aí ele jogou isso na frente do roteirista, cara. Imagina se alguém pega um livro que eu escrevi, uma coisa que eu escrevi, joga no lixo. Eu ia tacar na cara dele. É por isso que o filme, né, foi o quinto filme, se eu não me engano, começou a ser gravado sem roteiro.
Otário. Inclusive o Pleasence, que é o ator que faz o Loomis, não estava gostando muito das ideias do diretor e dizia que ele estava, inclusive, estragando a franquia. Eu tô passada, chocada. Agora um momento aqui militante. A Deborah Hill, roteirista, ela se arrepende hoje em dia de ter contribuído para essa ideia de que sexo é punido com morte, né? Em todos os filmes de terror, a gente fala até no vídeo dos slasher, que é uma coisa muito frequente. E ela acabou contribuindo para isso com o Halloween e não gosta muito disso hoje em dia. Um easter egg muito interessante pra quem curte o universo do terror é que no filme, lá no primeiro filme, aparece a boneca Annabelle no quarto da Laurie. Depois ela quer reclamar que tá tudo dando errado na vida dela. Era tudo por causa da Annabelle. E chegamos à última curiosidade sobre o remake do Rob Zombie. O John Carpenter não gosta deste remake, assim como todo mundo. E assim, ele fala que teve muitas explicações e assim, realmente, ele estragou todo o suspense, o terror que tem no Halloween original e aí acaba que num remake, principalmente, não é nem uma continuação, né? É um remake, explicando toda aquela coisa da infância do Michael Myers. Ainda tem muita coisa, mas ainda nem terminei de ler o livro que eu já pegou aqui, querendo mostrar. Comprem no link da Amazon, ajudem o canal. Mas é isso, eu acho que já tá bom por hoje. E se vocês quiserem ter mais curiosidade também, comprem aí. E se você quiser saber mais coisas sobre Halloween, tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar a playlist aqui na tela, é só você clicar. Te encontro numa próxima. E é Nós que vamos pro chão. Tchau!